Olá, escapadores do além, olá, escapadoras da lenha. Eu sou Otávio Gá, este é o Super 8 e eu sei. Alguém aí pediu a parte 3 da revisão da franquia Premonição? Bom, se não pediu, ela tá aqui de qualquer jeito. A franquia teve uma boa estreia, aí a sequência caiu um tico no rendimento, mas ainda assim tava valendo a pena produzir sequências. Por isso, depois de mais 3 anos, a gente pôde conferir... Depois de ficarem de fora da parte 2, os realizadores do original, James Wan e Glenn Morgan, voltaram para fazer Premonição 3 acontecer. Escreveram o roteiro juntos, mas sem a participação de Jeffrey Reddick dessa vez, ele que havia concebido a história original, e James Wan voltou a se encarregar da direção. E diferente do segundo filme, que apresentou consequências diretas aos eventos do primeiro filme, esse aqui veio com a proposta de trazer um caso à parte. Os eventos dos dois anteriores continuam sendo considerados e mencionados, mas esse aqui não assume a necessidade de se conectar a esses eventos, sabe como é? Além disso, como os realizadores não curtiram a ideia do filme 2 de personagens que só se conheceram após o acidente, a gente vai ver aqui mais uma turma de escola. E queriam ver isso em 3D, mas como sairia muito do orçamento desejado pelo estúdio, essa ideia acabou ficando de lado. Quem estrela a bagaça dessa vez é a talentosa Mary Elizabeth Winstead, que debuta em seu primeiro papel de destaque, acompanhada por Ryan Merriman e Amanda Crew, e mais uma turminha menos conhecida. Pelo menos até o momento que esse filme foi feito. Como de hábito, as filmagens foram feitas em Vancouver, no Canadá e adjacências, e com um orçamento limitado de 25 milhões de dólares. Quer dizer, limitado mais ou menos, né? Limitado pro que o filme tenta fazer, que é bastante coisa. Como de hábito também, o público na exibição teste não ficou satisfeito com o final, e aí os realizadores tiveram que correr para providenciar um novo final, e assim a edição foi concluída em 31 de janeiro, apenas 10 dias antes da estreia, que aconteceu no dia 10 de fevereiro de 2006. No Brasil, a gente seguiu com alguns meses de atraso, só podendo ver o filme a partir de 7 de julho do mesmo ano. E a história, hein? A história dizia o seguinte: pela primeira vez na franquia, a trama sai de Nova York e se passa numa cidade do interior da Pensilvânia chamada McKinley. O perrengue começa em 2005 num parque de diversões com um grupelho comemorando a conclusão do ensino médio. Por isso, a protagonista Wendy tá registrando tudo com sua câmera digital que faz barulho de máquina fotográfica dos anos 50. Ela tá acompanhada pelo namorado Jason, a amiga Carrie e o escrotão amigo do namorado dela, Kevin, que gosta de fotografar rabicós distraídos. Além deles, também estão perambulando ali pelo parque as duas piriguetas mostradoras de caçola Ashley e Ashlyn, um maluco chamado Frank que fica assediando elas o tempo todo, tem ainda a Julie, irmã bruaca da Wendy, que deve cagar cheiroso de tanto que é metida, o esportista babacão Lewis e o casal gótico Ian McKinley e Erin. Beleza, enquanto fotografa o povo, Wendy ativa aquela neurose de praxe e passa a ver coisa estranha em tudo que é lugar. No letreiro, mergulho alto, que tem uma letra apagada e vira algo como morte alta. Não, melhor, morte nas alturas. Nas montanhas russas, funcionando normalmente, em palhaços, balões, pratos, nesse mochila de criança, esse encaixe frouxo da montanha russa. Nesse caso aí eu também ficaria preocupado. Legal coisa nenhuma, minha filha. Qualquer um em sã consciência faria um escarcéu vendo um negócio desse. Mesmo assim, o galerê decide seguir em frente e passear lá na montanha-russa. Não que a Wendy esteja muito empolgada, na verdade ela tá se peidando tanto que suas roupas baixas já devem ter mudado de cor. Por isso, ela pede pra ir num carrinho mais atrás. Mas como os amigos queriam ir na frente, tiraram na sorte pra ver quem acompanharia ela e o perdedor foi o namorado da amiga. Então eles se arrumam, se preparam e o passeio começa. O carrinho tem uma válvula pingando, mas parece que tá tudo bem. O povo se diverte, curtição, tutis-tutis, oba-oba, e o negócio pingando. Sobe, desce, desce, sobe, pingando. Até que o assediador pega a câmera que tinha deixado escondido, deixa ela cair, ela fica presa no trilho, o carrinho passa por cima, um pistão se rompe, trimilica tudo, sai faísca, as travas se soltam, rodinhas se soltam, carrinhos se soltam, o babacão sai voando, os carrinhos que restaram perdem tração, quando chegam no looping ficam de cabeça pra baixo e o povo começa a cair um a um, mas o carrinho volta, restando só a Wendy e o... Ok, só a Wendy mesmo. Que segue cagota pra trás até que o carrinho tomba, ela voa e acorda de uma visão. Quem diríamos? E aí já sabe, né? Ela vê tudo se repetindo, abre o berreiro, diz que a bagaça vai se esbagaçar, dá encrenca, dá porrada, uma parcela da galera sai do brinquedo, mas o namorado e a amiga dela, que até pedem pra sair, não são liberados e agora não adianta mais se esgoelar, porque o passeio começa com os carrinhos vazios assim mesmo. Porque o pessoal não tava se importando muito com a fila lá não, ou porque já tava prevendo que ia dar merda, né? Sei lá. Pois, pouco depois...
Mas pera, vale um tirateima aqui, porque se o que deu a rebimboca na parafuseta na montanha-russa foi a câmera do Frank que caiu e ficou presa no trilho, como é que o acidente aconteceu depois que ele saiu do carrinho? Olha, assim, tem quem defenda que a causa principal do acidente não foi a câmera, mas o vazamento no sistema hidráulico depois que o operador apertou o cinto de segurança do Lewis. Mas, convenhamos, de acordo com o que a gente viu, tudo só se desembestou depois que o carrinho bateu na câmera. Vamos considerar aquela tal licença poética, né? Alguns dias depois, o Andy dá um pulinho na escola para pegar suas tralhas, onde esbarra com o Kevin, que confessa ter ficado encasquetado com a premonição dela e resolveu fazer uma pesquisa nas interwebs. Então ele conta a história do carinha que previu a explosão do voo 180 e que todo mundo que saiu do avião com ele foi morrendo em acidentes estranhos na ordem que teriam morrido no voo. Só que a Wendy tá muito borocochô, não quer saber desse papo e prefere curtir a fossa em casa, receber esculacho da irmã nojenta por causa de uma pulseira velha e ver fotos do dia do acidente. Enquanto isso, as duas perigas, Ashley e Ashlyn, decidem fazer um bronzeamento artificial para se periquitar pra formatura. Chegando lá, o atendente não dá muita atenção porque tá resolvendo uma pendenga pessoal no telefone com a namorada. Mas como as moças já são de casa, ele deixa elas se resolverem sozinhas. Aí entram, desrespeitando a regra de entrar com bebida, e deixam um copo numa mesinha, pegam um CD numa prateleira frouxa, deixam as peladâncias à mostra e entram nas câmaras. Mas o copo que não deveria estar ali começa a pingar no sistema de aquecimento que dá um cútil nervoso e faz a temperatura subir até ficar desconfortável, subir até ficar incômoda. Nisso, a Wendy pressentiu algo estranho na foto das minas e ligou para elas para tentar avisar. Mas elas não conseguem atender, pois a prateleira despencou e parou numa posição precisa para que as duas ficassem presas. E ali ficaram com a temperatura subindo até ficar insuportável, subindo até transformar as duas em frango de padaria cheia de bolhas, queimando, estourando, tostando, uma coisa horrível. Olha só que rima visual charmosa essa na transição. Depois desse incidente, o Andy passa a levar o papo do Kevin a sério. Aí mostram as fotos pra ele, inclusive uma do acidente da rodovia do filme 2, e pede ajuda pra ele pra tentarem decifrar juntos os sinais nas fotos que ela tirou. E agora, sabendo da ordem da morte, eles percebem que o escrotão Frank seria o próximo. Porém, por mais que tentem achar um sinal, não conseguem achar nada de relevante na foto dele. Mas eis que de repente, quando param num drive-thru, a situação sai do controle completamente. Um caminhão começa a dar ré pra cima deles na lateral e outro vem desgovernado descendo a ladeira lá atrás, cagota, ninguém segura, ninguém para. Sem poder se mover pra trás ou pra frente por causa de um panaca que se recusa a sair, Kevin arranca o para-brisa com a bica e eles escapam no último segundo. Só que quando o caminhão bate, pelo visto, não daria nada demais pra eles não, já que o problema foi que, de algum jeito que eu não saberia explicar, o motor do carro deles se solta, é jogado pra cima do conversível da frente e a hélice termina de desmiolar o seu já desmiolado ocupante. Pois é, Wendy e Kevin estavam tão encucados sobre como seria a morte do Frank que nem perceberam que o sujeito estava logo ali na frente deles. Testemunhando tal traiçoeiragem da morte, eles ficam decididos a estudar as fotos com mais afinco e percebem que estavam olhando o registro errado do Frank. É que ele havia saído ao fundo de outra foto, aquela que o Kevin tirou da Cheroline da distraída. E o que é que tem logo atrás da cabeça dele? Sim, hélices de um ventilador. Isso quer dizer que as fotos realmente estão certas, elas estão prevendo. Tá, então o Liu seria o próximo e a foto dele mostra espadas cruzadas, ursos e ele abaixado dando um golpe num peso. Não à toa ele tá onde? Na academia, onde tem espadas cruzadas, ursos e, claro, pesos. Muitos pesos. Wendy e Kevin até tentam convencer o cara que ele tá em perigo, mas ele escuta nem a pau juvenal e continua malhando, debochando e se achando. Até que alguém bate um halter na unha do urso, que voa na cara de um maromba, que solta um peso no chão, que treme as espadas, que se soltam e corta o cabo da máquina na qual o Lewis estava malhando e nada acontece? What I tell you, Kevin Hart? Baby, I just win! Agora sim, como é que alguém fabricou uma máquina insegura dessa que coloca anilhas sobre a cabeça dos marombas, presas apenas por cabos, sendo que é super normal cabos torarem nas academias? Aí eu já não sei. Só sei que esse não se acha mais. E nem sei se a perícia vai conseguir achar, já que foi pedaço de coco pra tudo que é lado. E foi mais uma derrota pros mocinhos. Mas como eles são valentes e destemidos, agora vão atrás dos góticos Ian McKinley e Erin, que trabalham numa loja de materiais de construção. Os mocinhos chegam lá e tentam convencer os dois, mas eles não dão trela e continuam se arriscando, deixando a gente numa agonia só. Eita, vai se furar com a pistola de prego. Eita, vai ser atropelado pela empilhadeira. Eita, vai se derreter com produto químico. Eita, vai se esbagaçar na serra. Mas a morte é uma moleca sapeca e perfeccionista que constrói uma complexa cadeia de elos para dar significado ao sinal das fotos. O que, se a gente pensar direitinho, não faz muito sentido não, porque se era pro povo ter morrido no acidente da montanha-russa, por que haveriam pistas sobre as mortes nas fotos do povo se o povo já deveria ter morrido? A menos que era um plano B da morte, sei lá. De repente não é que as fotos previram, a morte é
que tá se baseando nas fotos pra poder debochar da cara do povo. De qualquer jeito, o plano louco da morte segue. McKinley derruba pregos, Erin apanha com imã, deixa numa prateleira, onde do outro lado solta uma corrente que libera um gancho que liga a ignição de outra empilhadeira. Nisso, McKinley esbarra na prateleira, que derruba tubos de cola, que derrubam uma caixa no acelerador, que acelera a empilhadeira, que bate numa prateleira, que solta martelos, que mudam a marcha e dão mais tração ao carrinho, que derruba prateleiras com madeiras de cerca bem em ciminha do McKinley. E lembram da foto dele, que tinha bandeirinhas pontiagudas apontando pra ele? O Andy lembra, por isso se liga na hora e intercede pra salvar o carinha. Porém, a prateleira segue soltando coisas uma atrás da outra que desequilibram a Erin, fazendo ela bater com a cabeça na pistola de pregos e Mas dispara sozinha assim mesmo, é? Tá bom. Agora os protagonistas dão um pulinho na polícia só pro filme dizer que alguém achou estranho eles estarem presentes em tantas tragédias seguidas. Mas daí nada não, e como se não fosse o bastante, o filme agora dá um migué mal explicado pra separar os protagonistas. Kevin vai trabalhar como segurança numa festa popular da cidade, porque que mal há em se expor mais? Não é como se a morte estivesse perseguindo eles. Enquanto isso, a Wendy descobre quem era o ocupante do carrinho da frente que morreu antes dela e do Kevin na premonição. Já que a foto tava meio borrada, tinha uma pessoa na frente, ela não tava conseguindo decifrar quem era, mas aí ela prestou atenção a um detalhe que estava sempre ali, ela só notou agora que é a pulseira da sua avó que ela estava disputando com a irmã. Pois é, a próxima vítima é Julie, a irmã da Wendy, que também foi pra festa da cidade. Wendy então toma coragem e estuda as fotos de quem ainda está em risco. Na sua não tem nada demais além do fato dela estar vestindo a camisa da escola McKinley. Como esse também é o nome do carinha que ela acabou de salvar, talvez isso indique que ele vai influenciar em sua morte. Já a foto do Kevin tem ele com a cara estourada pelo flash, então a morte dele pode ter a ver com fogos de artifícios. Sendo assim, bora pra festa, onde Kevin tenta proteger a Julie, mas ela é rebelde e manda um vai te catar pra ele. Vendo a cena de longe, Wendy lembra que na foto a maninha também mandava um vai te catar. E o que é que tinha atrás da foto? Um cavalinho. Nessa hora, um cavalo se assusta com os fogos, se desembesta e vai com tudo pra cima da Julie, que cai no chão e é laçada pelo pocotó, que sai arrastando ela pra cima e pra baixo e em direção desse negócio de arar a plantação que tá pontiagudo, vai matar ela e se lascou. A gente pensa. Mas se lasca não, porque Kevin toma uma espada do povo fantasiado lá e corta a corda bem a tempo. Mas calma que o Pocotó ainda não terminou seu show, arranca a bandeira onde foi amarrado e lança diretamente na mocinha que tava na montanha-russa ao lado da Julie. Quem é ela? Uma coitada aí que ninguém tava ligando, a gente só atinou pra existência dela agora. Mas já que estamos falando dela, Perry é o nome, pronto. Mas o Pocotó ainda não se deu por satisfeito porque acordou muito disposto hoje e ainda tratou de lascar um coice nas peitas do Kevin, que cai numa barraca de churrasco lançando o espeto na mangueira do gás, que explode e ele acaba salvo pela Wendy na hora H. Então, todos devidamente pulados, agora só sobrou ela. É aqui que o McKinley aparece e ao notar que a Wendy tá com medo dele, começa a provocar porque ele acha que ela causou a morte da Erin. Mas no meio desse telengotenga todo, a Wendy se enganou. O McKinley que mataria ela é o da cidade, para quem a festa foi feita. Por isso, uma lancha com fogos tomba e lança os fogos em sua direção, mas ela se abaixa na hora certinha e os tiros passam direto. Passam também pelo McKinley. E agora, com todo mundo pulado, a lista se reinicia. Assim, os tiros de fogos acertam um guindaste lá atrás que perde a sustentação e... Mas esse aí se esbagaçou legal, viu? Ixi. Fim de filme então? Era pra ser, mas depois que a plateia teste não curtiu esse final, eles resolveram filmar o seguinte epílogo. 5 meses depois, agora formada e acreditando tá livre da maldição, Wendy foi pra cidade grande. Tá ela lá no metrô, de boas com seus novos amigos, quando começa a ter aquelas paranoias com tudo no vagão, e então, na dúvida, decide saltar logo na próxima estação. Mas, por acaso, acaba encontrando com a maninha na hora da saída e acaba ficando no trem. Ela confessa o seu mau pressentimento, mas a Julie a tranquiliza, lembrando que até algo acontecer comigo e depois com o Kevin, você tá safe, fia. O que faz sentido, porém, o que elas não sabiam e descobrem agora é que o Kevin também tava naquele vagão. Nisso dá nem tempo de ficar triste e borocochô decepcionada, pois um ratinho ali no trilho provoca um pipoco numa fiação, a direção do trilho muda, o trem perde o controle, capota, parte, esbagaça, um pedaço da roda estabaca Julie, Kevin é arrumado pra fora e vira patê, e a Wendy é arremessada pra fora do vagão, com vida ainda, mas cai no trilho e quando olha pra trás... Mas isso era uma visão? Opa, olha só, uma premonição no final é novidade. Só que veio tarde demais essa premonição. Os três já estão juntos, já estão no trem, o trem já está em movimento, até tentam usar a parada de emergência, mas ela falha, o Andy se aperreia, a tela fica preta e...
Morreu, não morreu? Olha, na minha hipertrepação, todas as mortes ali dentro do trem são inevitáveis. Mas a Wendy é arremessada pra fora com vida e, sabendo do que vai acontecer, é só ela sair do trilho antes de ser atropelada. Tempo dá, então vai que é sua, Wendy. Até agora ela não voltou, mas quem sabe ela não volta pra franquia em filmes futuros. Todavia, enquanto isso não acontece, vamos lá pras curiosidades. Nesse filme, Tony Todd não faz sua participação habitual como o agente funerário William Bloodworth. Bloodworth, que eu não tinha me dado conta, mas lembra a pronúncia de Bloodworth, ou valor do sangue, reforçando a ideia de que ele seria a morte. Mas enfim, mesmo não aparecendo, ele ainda participou de alguma forma. Aqui a gente pode ouvir a voz dele em duas ocasiões. A primeira é dublando o capitão da montanha-russa Voo do Diabo. You can run, but you cannot hide. Que levou cerca de 6 semanas para ser construído para o filme em tamanho real e com fidelidade anatômica. Ou seja, o bicho tem até os badalos lá pendurados debaixo da saia. Curiosamente, essa montanha-russa tem uma placa que diz "sem saída depois das catracas". Vejo vocês em breve. E quem costumava dizer isso? I'll see you soon. E a segunda vez que a gente ouve a voz do Tony Todd é como o condutor do metrô no final do filme, dizendo: Next stop is the end of the line. e o fim da linha da vida é o quê? A morte. Falando das marcas da franquia, uma que eu deixei passar nos vídeos dos filmes anteriores foi a referência a presidentes estadunidenses assassinados. Lembram? O aeroporto do voo 180 era o JFK, a escola do pessoal era Mount Abraham. Já aqui, o McKinley, da cidade e da escola, se referem ao presidente William McKinley, que foi assassinado. Além disso, seguindo a tradição, esse terceiro capítulo também tem personagens batizados para homenagear ícones do terror. Wendy Christensen e Julie Christensen homenageiam Benjamin Christensen, diretor de Exxon, a feitiçaria através dos tempos. Erin Ulmer alude ao diretor Edgar G. Ulmer. Lewis Romero presta homenagem aos diretores Herschel Gordon Lewis e o pai dos zumbis modernos, George Romero. Jason Wise recebeu o sobrenome de Robert Wise, diretor de Desafio do Além. Carrie Dreyer homenageia o diretor Carl Theodore Dreyer, de O Vampiro. Ashley Frond pegou o sobrenome do cineasta Carl Frond, de A Múmia. Kevin Fisher vem de Terence Fisher, diretor de outra versão de A Múmia. E Ashley Halperin homenageia o diretor Victor Halperin, de Zumbi, a Legião dos Mortos. Tá, mas e o número 180 aparece aqui? Sim, Wendy e Kevin quase batem no caminhão que logo mais viria descer pela ladeira e matar o Frank. Esse caminhão tem escrito o número 180. Inclusive, nessa mesma cena, mudando de assunto rapidinho, o outro caminhão que dá ré no carro do Kevin é o caminhão da High Pale Ale, aquele com a escrita "Beba responsavelmente", que aparece um semelhante na rodovia em Premonição 2. Mas ok, voltando pro 180, mais tarde, na loja de materiais de construção, o chaveiro da empilhadeira, que contribui para a morte da Erin, tem uma etiqueta com a escrita Unidade 081. Só que, mostrada de cabeça para baixo, parece 180. E no final, o trem onde o trio se encontra também é o 081, mas quando Wendy olha pelo espelho, ela vê o número 180. Assim como nos dois filmes anteriores, os créditos iniciais prenunciam os acontecimentos do filme. A vidente representa a Wendy, que consegue ver o futuro. A palavra sword, espada em inglês, remete às espadas que cortam as cordas da máquina que mata o Lewis. A mulher com pregos no nariz indica a morte da Erin. E o cavalinho do carrossel prenuncia o plano da morte para Julie. Já no caso das piriguetas do bronzeamento, elas se chamam Ashley e Ashley. E pelo visto a morte já tinha um plano para elas desde o batismo, já que Ash significa cinzas em inglês. Enquanto isso, a foto do McKinley com a Erin prenuncia a morte dos dois, né? A dela tá bem clara, a arma apontada, kill em cima e a mão escondendo o rosto na mesma posição que ela morreria. Mas e o McKinley? As bandeirolas pontiagudas não eram um prenúncio das mateiras de cerca que acabaram não funcionando? Sim, mas a morte aproveitou para não perder a referência e matar ele com um guindaste que tinha uma bandeira com o mesmo formato daquelas da foto. E nessa bandeira tem escrito McKinley celebra. Tá falando do McKinley, presidente que deu o nome a essa cidade. Mas o que é que o personagem Ian McKinley faz antes de morrer? You see? I'm not gonna die! Pois é, ele celebra. Quanto ao Kevin, durante o filme, ele pergunta a Wendy se sua foto indicaria se ele morreria batendo contra o para-brisa do carro. No carro não foi, mas no final ele morre atravessando a janela do metrô. E falando no metrô, não faltaram maus presságios aí também, viu? Além das estações terem nomes de assassinos reais, as propagandas eram de locais onde as tragédias do filme aconteceram. O drive-thru, a loja de materiais de construção, a loja de bronzeamento artificial, e esse aqui dizendo não há escapatória da morte e de impostos, é um brinde que faz referência a uma frase conhecida da franquia. In death, there are no escapes. There are no escapes.
A cena da câmera de bronzeamento foi inspirada não por eventos reais, como nos filmes anteriores costumava acontecer, mas por algumas lendas urbanas. A primeira é a da moça que queria o bronzeado perfeito, mas aumentou tanto a temperatura que acabou cozinhando por dentro seus órgãos. A segunda diz respeito à música Love Roller Coaster, dos Ohio Players, que as moças ouvem nesse momento. Roller coaster, que é montanha-russa em inglês. Mas a lenda urbana diz que o grito ouvido no meio dessa música é de uma mulher sendo assassinada ao lado da cabine onde a música estava sendo gravada. De novo. Então, tem quem diga ainda que o grito seria da modelo que aparece na capa do álbum, porque a cera usada para parecer mel no ensaio fotográfico grudou tanto que, ao ser retirada, teria arrancado um pedaço de sua carne. Mas vamos combinar que essa história é muito da furada. Por que a produção usaria uma cera para parecer mel em vez de simplesmente usar mel? E quer saber a verdade sobre esse gritinho? Então, ele faz parte dos vocais que Billy Beck gravou para a música. Bom, e a última lenda urbana é a da noiva que brincava de esconde-esconde no dia do casamento, se escondeu num baú e ficou presa quando algo caiu em cima. Daí ela desmaiou pela má ventilação e acabou morrendo. Essa ideia serviu para fazer as minas ficarem presas na câmara de bronzeamento. A maior parte das filmagens no parque foi feita no Playland Amusement Park, na cidade de Vancouver, Canadá. Mas para terem mais controle nas filmagens, construíram uma estação de embarque no estúdio com direito a trilhos e carrinhos. Já a montanha-russa usada como base foi a Corkscrew, ou saca-rolhas, desse mesmo parque. Porém, a atração Voo do Diabo do filme é muito mais radical do que a real, que tem apenas uma inversão em parafuso e nenhum looping, além da altura ser muito menor. E para filmar o trajeto, teve o uso da montanha-russa real, mas também teve bastante estúdio. Primeiro fizeram um planejamento com storyboards, depois uma animação 3D bem primária e em seguida fizeram aquela misturinha mágica de efeitos práticos com CGI. Foram feitos takes na montanha-russa real, com a câmera presa no carrinho e nos mais diversos ângulos possíveis. Usaram espelhos para simular o carrinho indo em direção à câmera e até com o elenco usando roupa invertida para captar o movimento da inércia deles pelo lado inverso também. O que exigiu que o elenco desse várias voltas na montanha-russa. Isso parece divertido, mas o elenco teve que fazer esse mesmo passeio umas 70 vezes em 3 dias. O pessoal deve ter tomado um remedinho, mas muita gente não aguentou e chegou a chamar o Hugo. Pelo menos isso possibilitou captar a reação deles de forma mais segura e realista. Agora, para os trechos mais ousados e perigosos, como naqueles em que o pessoal tá solto, de cabeça para baixo, girando alopradamente ou caindo rumo à morte, foi tudo feito em estúdio de frente a telas verdes. E ainda assim, isso exigiu muito da galerinha. Por fim, a computação gráfica foi usada para dar retoques de CGI, como aumentar a altura do trajeto, transformar uma montanha-russa familiar numa bem radical, e também para fazer tomadas mais gerais, onde os atores não apareciam claramente. Agora, falando de outros feitos do pessoal da arte aqui, o drive-thru da morte do Frank não existe. Os realizadores acharam a ladeira ideal para fazer o caminhão descer desgovernado, porém, ali abaixo só tinha um paredão chechelento. Então o pessoal do design de produção se virou nos 30 para construir uma fachada de uma lanchonete com drive-thru. Mesma coisa para a sequência final do metrô. Praticamente tudo ali foi construído em estúdio, e as batidas do metrô foram criadas com miniaturas, olha que bacana. Já no caso da loja de materiais de construção, ela sim é real. A produção só pôde filmar de madrugada quando ela estava fechada, obviamente. E ainda tiveram que virar os produtos ou colocar alguma coisa na frente para esconder as marcas. E não estava patrocinando e não queriam se associar a um filme onde adolescentes são... E depois de filmar, ainda tiveram que deixar tudinho como encontraram. Para conseguir isso, enquanto a filmagem acontecia num canto, uma equipe de produção preparava um ambiente para a próxima cena em outro canto e uma terceira equipe arrumava a bagunça da cena anterior. Agora, falando dos efeitos visuais das mortes individuais, na premonição, Kevin sendo partido ao meio foi alcançado com uma composição dele usando uma calça verde e sendo puxado, e uma prótese da parte inferior do corpo dele, cheia de meleca gosmenta, ficando no carrinho, sendo que tudo foi reunido com retoques de CGI. A morte do Frank seguiu mais ou menos o mesmo esquema, com trechos do próprio ator fazendo o movimento, né? Mais trechos de um dummy com a cara dele
tendo seus miolos de gelatina vermelha espatifados pelo motor alçado por um braço articulado, depois volta pro ator maquiado e no fim tudo é reunido pela magia da edição. Algo parecido aconteceu com a morte da Erin. Quando ela recebe os tiros de pregos, é uma mistura de takes da atriz maquiada com pregos, né, ali reagindo, com takes de um dummy tomando os tiros. Já no caso da morte do Lewis, obviamente aquele tipo de máquina capaz de esmagar a cabeça do maromba não existe. Então o pessoal de arte teve que criar uma pro filme. E como essa morte foi gravada, acertou quem disse dummy com partes internas feitas com corante vermelho, banana e ossos de plástico. O bizarro dessa cena é que o efeito prático tava maneiríssimo e bastava, mas os realizadores acharam uma boa ideia incrementar com sangue de CGI, aí acabou ficando fakezaço. Já no caso da cena na câmara de bronzeamento, as atrizes não estavam confortáveis em filmar com as peladâncias de fora. O diretor, James Wong, defendeu que isso deixaria as personagens ainda mais vulneráveis à luz escaldante, e aí, para compensar, eles filmaram com o cenário fechado, só com ele e os operadores de câmera presentes. Nessa cena, houve muito trabalho de maquiagem para criar as queimaduras, e na hora do Tá pegando fogo, bicho! uma dublê maquiada foi coberta por um gel de proteção e realmente pegou fogo. Em alguns takes, a mulher chegou a ficar 25 segundos pegando fogo. Até que ela dizia, quente, quente, aí o pessoal chegava lá com o extintor. Quanto à cena em que a Julie é puxada pelo pescoço, foi a própria atriz Amanda Crew que fez. A todo momento ela garante, não, tá tudo bem, eu tô tranquilo. Mas dava pra ver em seu semblante que ela tava torcendo pra aquilo terminar logo. Por fim, o McKinley, na versão preliminar que foi exibida pro público teste, era totalmente esmagado. Mas quando decidiram filmar o epílogo para encerrar o filme em grande estilo, aproveitaram para deixar a morte do McKinley mais gráfica, como partindo ele e deixando ele lá tremelicando. E como conseguiram isso? Vestindo uma roupa parte real e parte verde num fundo verde. Depois houve a inclusão digital dele na cena original. E o contador de mortes dessa vez marca, na premonição da montanha-russa eram 17. Se saíram 10, ficaram 7. O que até dá pra contar aqui, ó. Apesar de não fazer muito sentido o trem largar vazio desse jeito. Gente na fila não faltava pra preencher os espaços vazios. Mas não dava, né? Porque se o filme põe gente lá que não deveria morrer, atrapalha os planos da morte. Aí o roteiro teve que dar uma ajudinha. Enfim, depois, ao longo do filme, morrem 7 dos que saíram da montanha-russa. Mas e o acidente do final? Bom, a ver pelas regras da franquia, a gente pode acreditar na premonição. Então tiveram Kevin e a Julie, mais 12 corpos que eu consegui contar. Mesmo que esses aqui estejam abrindo a boca, piscando. Devem ter mais pessoas mortas nesse acidente? Provavelmente. Mas se eu não pude ver, não vou contar. Nem vou incluir a Wendy, pois pra mim ela tinha total chance de se salvar aí. Ah, e curiosamente, essa cena era pra ter mais 2 pessoas mortas. É que a Kimberly e o Burke do segundo filme deveriam estar nesse metrô. Mas como um dos atores estava com a agenda comprometida e os realizadores não podiam adiar de jeito nenhum porque estavam em cima do laço, mudaram os planos. Também teve uma cena deletada durante o filme com uma matéria de jornal dizendo que eles teriam morrido num acidente com um triturador de madeira. Kimberly teria ficado presa pelo casaco, Burke tentou ajudar e os dois acabaram moídos. Mas como a cena ficou de fora da versão final, eu também não vou considerar. Então foram 7 no acidente inicial, 9 personagens principais ao longo do filme e mais 12 no acidente final, totalizando 28 mortes. E a morte de destaque da vez eu não conseguiria considerar outra a não ser a da dupla Ashley e Ashlyn, que mesmo contrariando a plausibilidade, a cena é gráfica, é chocante, é nervosa e merece o nosso troféu joinha. Premonição 3 é o favorito de muitos fãs da franquia. Não é o meu. Eu acho que tá mais ou menos no mesmo nível do primeiro, mas como eu aprecio muito a originalidade dele, considero um fator de desempate. Porém, eu entendo de onde vem o gosto da galera. Apesar da costumeira licença poética para fazer as coisas acontecerem como precisam acontecer, essas tantas circunstâncias implausíveis como a máquina de academia impraticável, a logística da sala e das máquinas de bronzeamento, o motor que sai voando quando algum carro bate atrás, ainda assim é um filme narrativamente empolgante, pois não dá descanso. Os acontecimentos trágicos vão se amontoando, sempre muito bem realizados, de forma a surpreender pela destreza artística que mistura várias técnicas de efeitos, um certo charmezinho da direção, com uma certa brincadeira com recursos narrativos, e o filme ainda diverte bastante pelas mirabolâncias super inusitadas do inimigo invisível. E se por um lado a sequência de eventos vista aqui coloca os mocinhos num trilho de inverossimilhança quando acabam sendo testemunhas de muitos incidentes sem que atraiam uma restrição policial, apenas a polícia tá ali pra dizer, eu vi, mas não acontece nada, não tem repercussão nenhuma. Por outro lado, essa cadeia de eventos frenética faz com que o filme não dê trégua aos mocinhos e, consequentemente, aos nossos sentidos. Quem conseguir se empolgar com o que essa franquia costuma oferecer de melhor,
deve ficar bem preso aqui nesse frenesi de sadismo e planos mirabolantes da morte. E é bacana ver que a protagonista aqui realmente sofre por aqueles que se foram. No original isso também acontece, motivo pelo qual eu gosto muito do personagem Alex Browning. Mas enquanto o Devon Sawa compõe um personagem paranoico, desesperado e destrambelhado, de um jeito divertido de acompanhar, Mary Elizabeth Winstead desenvolve uma mocinha mais sensível e fácil de desenvolver empatia. Acho que cada um, ao seu jeito, contribui muito para que a trajetória dos seus personagens sejam engajantes e, consequentemente, tornem os filmes em que eles estão dentro melhores, fazendo até a gente dar uma relevada às futricagens e forçadas do roteiro. E bom, pela primeira vez a gente tem um personagem secundário com energia suficiente para fazer a gente se interessar e até torcer por ele. Outra coisa que ajuda muito o nosso envolvimento aqui é que, na falta do fator novidade, que beneficiava o original, esse aqui busca dar uma volta assim para conseguir inovar de alguma forma. É que o roteiro troca as visões e sinais vagos por fotos agora. Novamente, se a gente pensar muito bem, não vai fazer muito sentido, porque a morte queria pegar o povo na montanha-russa, mas também na foto já pensou num plano B. Mas pelo menos essa coisa da foto aqui deixa as circunstâncias mais orgânicas, mais palpáveis, dá também à trama um quê de investigação que convida o espectador a tentar decifrar como vai ser o fim da galerinha. Soma esses fatores positivos e a gente tem uma melhora significante em relação ao antecessor, que se refletiu diretamente no desempenho junto ao público, e isso fez com que o filme tivesse a maior bilheteria da franquia até então, com 54,1 milhões domésticos, 64,7 milhões mundo afora e 118,8 milhões de dólares no total. Diante desse sucesso, não tinha por que a New Line Cinema parar, não é verdade? É verdade. E, mantendo a tradição, Premonição 4 chegaria 3 anos depois, em 2009. Então, semana que vem eu aguardo vocês aqui para conferir tintim por tintim o que aconteceu nesse quarto filme. Até lá e vejo vocês em breve.